Oi, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini e na aula de hoje nós vamos continuar comentando sobre o sistema de qualidade, as normas e a série ISO. Agora nós vamos focar na ISO 14000 e na ISO 22000. E nós vamos começar essa aula falando um pouquinho sobre a ISO 14000, que é sobre o sistema de gestão de qualidade. Então, a ISO 14000 ela é um sistema de gestão ambiental que estabelece especificações com guia para uso, além de estabelecer requisitos para as empresas gerenciarem os seus produtos e processos para que eles não agridam o meio ambiente. Tudo isso para que a comunidade não sofra com os resíduos gerados e que a sociedade seja beneficiada em um amplo aspecto, em um plano muito amplo. Mas será que uma empresa que produz alimentos, uma empresa da área alimentícia, ela também gera muitos resíduos? A resposta é sim. Vamos imaginar um exemplo. Uma empresa que trabalha para produzir ácido glutâmico monossódico, que é um aditivo alimentar comumente utilizado nas empresas, é um aminoácido e ele é produzido por fermentação. A fermentação para produzir esse aminoácido, o ácido glutâmico, ela acontece em meio líquido, é uma fermentação líquida, e o micro-organismo que a conduz é a Corynebacterium glutâmico. E ela vai ocorrer em tanques de milhares e milhares de litros, em bioreatores gigantescos, enormes. E ao final dessa fermentação, o líquido fermentado vai ser levado para a purificação, em que é extraído o ácido glutâmico, ele vai ser purificado e vai ser embalado e comercializado. E vai ficar aquela água residual, contendo os nutrientes que não foram metabolizados e outros resíduos. E esses nutrientes, vocês já sabem, eles são utilizados para que a bactéria cresça, para o metabolismo microbiano, então é necessário adicioná-los. Mas ao final, depois que a gente tira o ácido glutâmico, vai ficar aquela água residual. E o que a gente faz com aquela água residual? Geralmente ela tem que ser descartada, ela não vai ter uma outra utilidade. Só que para ela ser descartada, ela precisa passar por um tratamento, porque caso contrário, ela causaria um dano ambiental gigantesco, que poderia levar à eutrofização dos cursos de água, como a gente já comentou nas disciplinas de introdução. Então, o que nós podemos fazer para minimizar estes resíduos? Nesse exemplo que a gente citou, que é o da fermentação para a produção de aminoácido, para a produção de ácido glutâmico, essa água residual ela pode ser tratada em uma estação de tratamento de efluentes. A gente viu um pouquinho sobre tratamento de efluentes, tratamento de resíduos sólidos, na disciplina de introdução também. E provavelmente vocês vão ver um pouquinho disso na disciplina de biotecnologia ambiental. Mas caso vocês queiram revisar esse material, vocês podem entrar em contato comigo, que eu disponibilizo para vocês a videoaula que eu gravei falando um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Mas esse assunto é só um exemplo, existem muitos ramos na indústria de alimentos e eventualmente vai se gerar resíduo mesmo, e esses resíduos eles podem possuir uma elevada carga orgânica, geralmente possuem uma elevada carga orgânica se for resíduo líquido ou resíduo sólido, e a nossa lei, a nossa norma, na verdade, ISO 14000, ela vai surgir principalmente para estabelecer um guia para isso, para auxiliar as empresas e certificar também as empresas que sigam o sistema de gestão de qualidade. Assim, para que uma empresa ela obtenha um certificado de sistema de gestão ambiental, um sistema de qualidade em gestão ambiental, um certificado ISO 14000, é necessário que ela atenda uma série de exigências que a gente vai comentar a seguir. Então, essas exigências necessárias para que a empresa
ganham o certificado ISO 14000, elas estão voltadas em o estabelecimento de sua política ambiental, quanto aos procedimentos que permitam identificar, conhecer, administrar e controlar os resíduos que ela vai gerar durante todo o processo, durante todo o processamento, desde a coleta da matéria-prima até a comercialização do produto. Então, ela precisa identificar todos os possíveis resíduos, sendo eles resíduos gasosos, emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos. Então, ela precisa identificar, conhecer a natureza físico-química, a natureza química desses resíduos, saber administrá-los, controlá-los, saber tratá-los. E cada resíduo vai ter a sua própria legislação. Então, ela precisa conhecer as exigências legais de cada um dos resíduos, dos poluentes que ela está causando e como tratar esses poluentes. Sabendo tudo isso, fazendo tudo isso, certificando-se de que cada um dos pontos estão controlados, anotando tudo em documentos, porque a ISO requer muita burocracia, muita documentação, tudo tem que ser documentado, passando por auditorias internas para verificar se está tudo certo, passando por auditorias de terceiros para que outras pessoas, em qualquer momento do ano, verifiquem que também está tudo certo. Aí sim a empresa é certificada com o selo ISO 14001, porque o ISO 14000 é mais para vocabulário, estabelecimento de diretrizes. A ISO 14001 é para certificação. Agora que comentamos um pouco sobre a ISO 14000, vamos discutir sobre a ISO 22000, que vai estabelecer um sistema de gestão da qualidade e segurança do alimento. Só que antes de começar a falar sobre a ISO 22000, vale ressaltar que todas as leis, que todas as normas que a gente está estudando nessas últimas aulas, elas estão sendo tratadas de maneira bem introdutória, para que vocês tenham ciência delas, para que vocês tenham conhecimento raso sobre elas. Ao longo da disciplina de biotecnologia de alimentos, vocês vão poder ver algumas implicações, algumas implementações destas normas. Mas o que vale aqui mesmo é ter em mente que a ISO 22000 ela vai estabelecer a criação de um sistema de gestão da qualidade e segurança do alimento, sendo um cerne, sendo onde se estabelece uma normativa para as indústrias de alimento, para que elas atinjam os seus requisitos em qualidade. E quando a gente pensa em alimento, a gente já pensa em qualidade, não é mesmo? E desde muito tempo, os produtores, processadores, distribuidores de alimentos já sentiam a necessidade de garantir a qualidade e a segurança daquele alimento. Então, essa sempre foi uma preocupação e era uma preocupação mundial. E nesse sentido, os países eles procuraram desenvolver voluntariamente normas individuais com o princípio, com a necessidade de garantir a qualidade e a segurança de seus alimentos. Já havia mais de 20 diferentes normas sobre segurança de alimentos no mundo quando a ISO, a International Organization for Standardization, que a gente viu nas aulas anteriores, resolveu trabalhar para que existisse apenas uma norma aceita em todo o mundo. Mas por que é tão necessário assim existir apenas uma norma, existir apenas uma padronização? A gente já comentou isso em aulas anteriores. Isso é muito importante para garantir uma melhor comercialização destes produtos, para evitar a criação de barreiras comerciais disfarçadas de técnicas. Eu não vou comprar de determinado país porque ele utiliza determinada técnica e isso faz uma barreira comercial com aquele país. Então, se todos seguirem as mesmas técnicas, se todos seguirem as mesmas normas, é mais provável que haja uma facilidade em comercializar produtos com outros países.
Além disso, essas normas elas são bem protocoladas e, se forem seguidas à risca, vai permitir garantir a segurança dos alimentos. Os problemas relacionados às falhas na segurança de alimento, eles podem causar problemas sanitários gravíssimos. E isso já foi relatado tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, e por isso que foi intensificado o interesse de analisar, de avaliar toda a cadeia produtiva e preservar os riscos em toda a cadeia produtiva. A norma ISO 22000, ela foi proposta a partir de um consenso entre vários especialistas de diferentes indústrias de alimentos e de governos de diferentes países que sentaram para harmonizar os requisitos para a prática de garantia de segurança em todo o mundo. Então, ela não foi algo pensado por apenas um país, ela não foi algo pensado por apenas uma pessoa. Ela foi uma norma criada por diferentes profissionais de diferentes áreas dentro do setor de alimentos, de diferentes países, que queriam harmonizar os requisitos, as práticas para garantir a segurança alimentar, para garantir a segurança do alimento. E a ISO 22000, ela foi publicada pela ISO em 2005, e ela foi publicada como uma resposta ao quanto o pessoal estava preocupado em harmonizar esses conceitos. Ela foi criada com o objetivo de tornar os procedimentos mais rastreáveis sob todo o gerenciamento. E os seus processos, eles têm reconhecimento internacional. Então, a ISO, ela veio para isso. Ela veio para permitir que a gente consiga rastrear a qualidade de um alimento desde a sua produção, desde lá da fazenda, até a sua comercialização. E, a partir deste rastreio, a gente pode prevenir alguns danos, a gente pode observar quais que são os pontos críticos e controlá-los da melhor maneira possível. Então, para finalizar esta aula, vale ressaltar que o maior benefício da norma ISO 22000 é o oferecimento de uma estrutura única para as empresas em qualquer parte do mundo na implantação do sistema de análise de perigo e pontos críticos de controle, o APPC. Este é o método que nós vamos estudar nos nossos próximos módulos. Mas esse método ele vai permitir garantir a segurança dos alimentos de forma harmonizada e que não vai variar dependendo do país ou do produto alimentício que está relacionado. Portanto, essa norma ela vai visar garantir o fornecimento de alimentos seguros ao mercado consumidor, independente de sua origem. E vale mencionar também que quando a gente está falando de análise de pontos críticos de controle de qualidade, a gente tem que pensar que todos os setores da empresa precisam estar envolvidos na produção deste alimento. Então, todos os setores da empresa, eles vão ter também que ser certificados. A certificação não é apenas do produto final. A certificação acontece em toda a linha de produção. E ela vai ter que considerar esses pontos críticos de controle. Ela vai considerar em que pontos que tem risco de contaminação para o alimento. E são nesses pontos que os auditores vão chegar e vão avaliar e vão verificar. Além disso, os funcionários eles precisam também receber treinamentos. Esses treinamentos precisam ser reforçados semestralmente ou anualmente, ou sempre que eles forem exercer uma nova atividade, claro. E eles precisam ser treinados principalmente quanto às boas práticas de fabricação.
A gente já comentou sobre as boas práticas de fabricação em aulas anteriores, e esse é um ponto muito importante. A BPF é muito importante, ele é um pré-requisito para implantar a APPCC, certo? E ela também, as boas práticas de fabricação, faz parte das normas ISO 22000. E por isso que a gente precisa cumprir. Então, os funcionários eles precisam ser treinados em BPF, precisam ser treinados em APPCC e precisam ser treinados em normas ISO 22000. Porque todo mundo tem que entender o que é para conseguir cumprir, né? Então, a gente não vai conseguir executar com destreza algo que a gente não tem ciência do que possa ser. E além disso, como a gente já comentou nas nossas aulas lá no início, além das boas práticas de fabricação, existem também a estrutura da empresa. A estrutura da empresa ela também precisa estar adequada às normas ISO 22000, que vai explicar como deve ser uma estrutura ideal. A gente já viu isso um pouquinho nas nossas aulas introdutórias. Tem que ter controle integrado de pragas, as janelas têm que ter tela, as luzes têm que ter determinada luminosidade, alguns utensílios não podem entrar em contato com alimento, como utensílios de madeira, temos que tomar cuidado com contaminação cruzada. Então, uma série de normas que vão estar listadas aqui na nossa ISO 22000. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, que foi sobre a ISO 14000, que é o Sistema de Gestão Ambiental, e a ISO 22000, que é o Sistema de Gestão de Qualidade e Segurança do Alimento. Na próxima aula, a gente vai comentar um pouquinho sobre as auditorias e as certificações das ISO em geral. Será uma aula bem breve, bem tranquila. Espero que vocês assistam e que também gostem. E aguardo vocês lá. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação à aula de hoje, por favor, entre em contato comigo. Qualquer comentário também podem conversar comigo. Estou sempre à disposição. Até logo!